Isso eu queria ouvir de vocês, começando por você. Qual a dica que você daria para alguém que, de repente, está indo ou tem vontade de morar fora, daquilo que é cultura do brasileiro e que incomoda o pessoal de fora? Assim, Sim. ó, como... Meu, toma cuidado com isso quando você for para fora. Sim, é bem parecido com o que o Léo falou, é meio entender o contexto que você vive, né? Se você vive num contexto um pouco mais agitado, é lógico que todo mundo ali já está mais acostumado com volume. Por exemplo, o centro de Nova York, você andava lá, parecia São Paulo, só que o mundo inteiro ali. Tanto o Chinatown, tem um bairro de Chinatown, tem um bairro italiano, e você andava ali, era até então normal. Agora, aonde eu morava, numa cidade do interior, que olhando pra gente é como se fosse roça, parecia Cunha ali, só que com cara de Campos de Jordão, sabe? Bem afastado. E ali o pessoal já não. Você já passava pelo Green, né? Que eles chamavam, que era o parque, a praça central dali. Era um silêncio, né? Cada um na sua, conversando baixinho. Passava um carro com som alto assim, você já via. Ou era rumba, né? Aquele reggaeton, ou era funk, pagode. Eu falei, você ia determinando. Você ia determinando. Você via a cara do povo, assim. Ou seja, O Adriano Eva mora lá no... Hoje ele é americano, né? Casado Sim. com um americano, tem os filhos dele lá. Ele mandou aqui. Eu tive que me afastar dos brasileiros locais várias vezes. Exatamente. Para que ele pudesse tocar. É o que eu tenho que fazer às vezes com o Jefão aqui no Brasil. Tenho que me afastar dele várias vezes. Então essa sumida que você ia ser. Então a dica é fique perto do Jefão e se afaste devagar. E aí você vai aprendendo como é que funciona para lá. Mas alguém de vocês gostaria de dar dica com relação a isso? Ó, toma cuidado se você for ter uma experiência de intercâmbio ou morar fora com essas características da cultura brasileira. Quem que poderia falar assim, bem objetivo, ó, toma cuidado com isso, isso, isso. Eu adicionaria o fato de brasileiro se junta, né? A gente pode estar em qualquer lugar, brota um brasileiro do seu lado. Mas quando a gente está em outro lugar, a gente precisa se esforçar para quando tem outra pessoa perto, não falar português, porque a pessoa se sente excluída da conversa, né? Então, é natural que, por exemplo, se está nós três em algum lugar, a gente fale português entre a gente, mas se tem mais alguém na conversa, se esforçar para falar espanhol, porque como é algo que sai naturalmente, todo mundo fica olhando para nossa cara, tipo, e aí, né? Vocês estão falando da gente? Qual o motivo que você está falando português? Então, acho que é se esforçar para falar o idioma local sempre que tem alguém perto. Então, você falou assim, eu acrescentaria, mas você acrescentaria no quê? Vamos recapitular, então. A gente está falando aqui, primeiro, do Brasil, a gente falou do assunto de falar alto. Então, você está num outro ambiente, você não conhece, tomar o cuidado de como você se comporta, né? No jeito de falar e tal. Segundo, então, tentar falar o idioma local e se aproximar de outras pessoas além do brasileiro. É a dica da Arine e do Adriano Eva, que falou a mesma coisa aqui. Quem mais poderia dar mais alguma dica? Você falou também de não ficar encostando muito. Então... Desenrela, né? Diz que o americano tem Você ficar encostando. Diz que o americano tem um círculo de imaginário que ele não gosta que se interfira ali. Então você respeita. Dentro do metrô, entendeu? Dentro do metrô não é isso que a gente vê aqui em São Paulo, não. Não. Cada um assim, chegou um pouco perto, ele já olha assim. Não, você imagina, às vezes eu tô no culto aqui sentado, cabeça focada para pregar, e esse cara chega, vem me abraçar, velho. Fala, cara, desse tamanho, você some no meio do braço dele. É totalmente assim. Brasileiro. Né? Brasileiro, não tem. Então lá, vamos lá. Ele fica bravo se eu chego no culto, não abraço ele. Fala assim, você chega no culto, não foi lá me abraçar, conversar comigo. Eu não vou te desmentir em público. Falar alto, encostar, falar a língua local local. Que mais? Vamos lá, gente. Kiko, eu acho que compromisso com o horário também, que a gente aí às vezes deixa... Léo, você falou uma coisa, eu estava vendo esses dias vídeos sobre o assunto, né, de morar fora. Esse foi um ponto que todo mundo falou, que o brasileiro é muito mal visto por não chegar no horário. Você teve experiência aí, você tem muito horário rígido aí, Léo, com relação aos treinos de futebol ou com a escola? Sim, então, aqui praticamente para quase todos os compromissos que a gente tem que chegar 15 minutos antes. Então, uma das situações que eu posso falar para você é que no ano passado, no começo, quando eu tinha chego, aqui onde eu moro faz muito frio, e aí estava, inclusive, nevando nesses dias que esse evento aconteceu,
E aí a gente estava num período onde a gente estava comendo como um time tudo junto. Então a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, jantava junto. E aí o café da manhã era na faculdade. E aí o café da manhã estava marcado para 7 horas da manhã. Ou seja, a gente tinha que chegar às 6h45. E aí como eu falei, estava nevando, um clima horrível. Então já é assim difícil de se locomover, já é um desafio e, né, de sair de casa. Aí teve um menino que chegou 6h47, que inclusive era até o capitão do time, ele chegou 6h47. Aí o assistente, né, o assistente técnico viu, olhou, perguntou para ele, falou assim, você acabou de chegar? Aí era 6h47 no relógio, ele falou, acabei de chegar. Ele falou, então você pode ir embora que você não vai tomar café da manhã. Nossa. Esse lance do horário, mesmo aqui no Brasil, para mim, me incomoda. Você marcar, por exemplo, 4 horas, o cara chegar às 4h30 e achar que é normal, né? O Adriano está falando que é muito importante deixar essa brasileiridade no Brasil, né? E o Rubem Júnior fala algo parecido com o Adriano, ó. O Adriano nos Estados Unidos, o Rubem Júnior em Portugal. O Rubem Júnior está falando aqui, o brasileiro em Portugal esquece que está em outro país, em outra cultura e fica querendo dar o jeitinho. Confunde a seriedade do português com má educação. Eu já vi muita gente falar isso. O português é mal educado. Não é, o cara é literal. sério. Ele é literal, né, o português. E o brasileiro chega espaçoso, falando alto, daí fala, o cara é mal-humorado. Não é? Às vezes tá incomodado com... Sim. Não, o americano também. É a mesma coisa, O né? americano eu passei, era como se fosse um pequeno condomínio, porém aberto. Durante os 6 meses eu não sabia quem era meu vizinho. Eu fui saber só na hora de ir embora, porque sem querer eu passei com a caminhonete em cima do jardim dele, aí eu descobri quem que era. Mas foi sem querer. Essa parada do horário, eu lembrei de uma história que alguém falou sobre algum lugar que eu não sei quem, nem aonde. Nossa. O Jefão. Você viu, né, Gabi? É por isso, pessoal, eu vou lançar a campanha de novo aí, se o Jefão continua esse ano ou não. Vocês estão nos acompanhando. Votem em mim, galera. Ele conseguiu 1 voto, passou na casca esse ano. Se você quiser que ele fique, põe a hashtag Fica Jefão. Se não, sai fora, já Jefão. Tá no paredão? Já tá no paredão? Já tá no paredão. Nem começou o ano, já tem muito hashtag Sai Fora, Jefão. Então, como eu estava falando aqui, né? Ele me interrompeu para ficar falando esses absurdos, né? Mas essa parada de horário eu achei interessante. Um cara foi para lá, não sei quem me contou, talvez tenha sido até você. Um cara que foi para lá para reuniões de negócios numa empresa e ficaria ali 1 semana nessa empresa. E ele começou a perceber que o cara que buscava ele no hotel para levar para a empresa, toda vez que ele chegava, o estacionamento ainda estava vazio, que eles chegavam antes, e ele parava nas vagas mais longe, iam andando. Aí o cara perguntou para ele, depois de 3 dias, por que você não para na primeira vaga? A gente chegou mais cedo, tem um monte de vaga. Ele falou, não, essa vaga é para quem chega atrasado, né? Chega mais próximo do tempo, precisa estar mais próximo da porta para não atrasar. Né? Eu achei muito interessante o nível de consciência, de horário dos caras e de coletividade. Né? A gente já quer chegar para pegar a primeira vaga. Essas experiências assim culturais que se opõem à do Brasil, nossa, eu nunca, quer dizer, eu morei, fiquei 1 mês assim morando nos Estados Unidos, cheguei até a trabalhar rapidamente lá, mas a minha experiência mais forte fora foi na Alemanha. Eu estava em Munique e eu fui assistir um jogo no Allianz e voltei no metrô. E eu tinha comprado uma luva do Bayer. Tava muito frio e comprei uma luva do Bayer mais linda, uma luva muito top. E parei no caminho do metrô para comer no McDonald's. Daí tirei a luva para comer o lanche. Lá tava eu e o Thiago, meu irmão. E daí eu tirei a luva, terminei de comer o lanche. O Thiago falou: nossa, chegou o metrô, chegou o nosso trem e tal. Daí eu saí correndo e entrei. Quando eu entrei no trem, falei: putz, cara, deixei a minha luva lá no McDonald's. Daí o Thiago falou: ih, já era. Eu falei: meu, já ouvi falar tanto do alemão que... Dele falou: vamos voltar lá. Eu falei: cara, a gente tá andando já faz alguns minutos para lá. A gente ainda tem que voltar para cá. Você imagina quanto tempo? Bom, para resumir a história, demorou 1 hora para eu conseguir voltar no ponto que eu tinha perdido. 1 hora depois eu voltei, eu acho que já tinham passado umas 3, 4 mesas naquele lugar onde eu tinha comido. E quem estava lá já nem sabia, e a luva estava no mesmo lugar, cara. Eu entrei, pedi licença, falou assim: a sua? Eu falei: eu peguei e saí com ela. Então, assim... Aí ela olhou e falou assim: brasileiro, nem deve ser dele.
Olha o cara, né, mano? Brasileiro, certeza que é brasileiro. Cara, mas né? esse aspecto cultural, o que dá mais vergonha, porque, por exemplo, hoje você vê alguns lugares sendo tomados por brasileiro, né? Você pega regiões como Orlando, Miami, nos Estados Unidos, muito cheio. E daí você começa a ouvir falar de coisas que nunca tinham acontecido, como roubo de carro em estacionamento de shopping. Daí os caras falam, a maioria deles é de brasileiro. Começa a crescer aquela fama. Começa a crescer. Então, isso é muito desagradável, porque um Então, brasileiro... na verdade, a galera que vai pra fora e sofre um pouco do preconceito é o próprio brasileiro que foi Que antes gera, e é. queimou o filme Sim, do queimou brasileiro o lá filme. fora. Ali em né? Nova York, na região, nas cidades, que você encontra muitos polos de brasileiros ali, É bem é isso. quase onde você mora. Ah, você falava numa cidade, a pessoa já distorcia, assim, Você tem que, já olhava você tem que falar, estranho, você é assim, brasileiro, eu sou, mas peraí, deixa eu explicar pra você, né? É.